Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Tá tudo bem mesmo? Não ouvi nenhum mais ou menos não, né? Que bom. Quero agradecer a acolhida, pastor Aldi, Thelma, a família nos abençoou esses dias, o carinho da igreja, do conselho de nos permitir estar aqui à frente. Eu gostaria de apresentar a Idenir. Fica de pé, meu amor. Essa é a minha esposa. Há 31 anos casado com ela. Lá em cima tem o Gabriel, nosso primogênito. E o Rafa, acho que saiu, né, com as crianças? Saiu. Muito bem. Mas quando eu me apresento, fica fácil. Pela manhã eu falei com os irmãos, eu sou o pastor Samuel, da Igreja Presbiteriana Peniel de Cascavel, pai do Gabriel e do Rafael. A esposa não é Isabel, mas é uma benção, é Edenir, tá bom? Então tá. Eu queria trazer uma palavra, irmãos, de como a gente tem sido obediente ao Senhor. Nós estamos atentos à voz do Senhor para aquilo que Ele quer realizar em nós e através de nós. De manhã nós falamos um pouco sobre obediência. E às vezes eu percebo que nem sempre nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus requer de nós. Esse dia eu estava falando para uma pessoa da minha igreja sobre isso, e ela disse: pastor, mas se eu soubesse o que Deus quer, eu faria. Mas será? E eu vou para a palavra de Deus e vejo um homem chamado Jonas, e Deus é muito específico com eles. Olha, Jonas, filho de Amitai, ele vai a Jonas e diz: ó, sai daí, vai a Nínive e avisa aquele povo que a maldade dele chegou diante de mim e eu vou destruir aquele povo. E o texto continua dizendo assim: e Jonas se dispôs a fazer exatamente o contrário do que Deus havia pedido. E eu fiquei pensando, será que nós não fazemos que nem Jonas muitas vezes? E eu gostaria de ter a liberdade de compartilhar um pouquinho da minha vida. O Aaron já compartilhou que nós se formamos juntos. E eu até estava compartilhando e perguntando para ele, por que nós demoramos tanto no ministério? Eu me formei e já tinha 37 anos. E o que acontece? Deus tinha um chamado para mim, enquanto servo, por consagrado ministério. E interessante, irmãos, que às vezes a gente pega algumas situações e coloca como obstáculo para aquilo que Deus quer fazer e realizar nas nossas vidas. Na minha casa nós somos em 4 irmãos, uma irmã mais velha, um irmão mais velho, eu e o mais novo. Sou o terceiro, então, o do meio. Aí, minha mãe tinha um sonho de ter um filho pastor. Na minha igreja, lá em Bela Vista do Paraíso, a mulher do pastor exigiu que o filho dela fosse engenheiro. E ele foi para a UEL, fez o vestibular, passou, se formou em engenharia, e depois chegou e disse: mãe, está aqui o certificado, a senhora tem um filho engenheiro, só que agora eu vou fazer o que eu quero. Ele é maestro, gente, e dos bons. Esse dia eu vi na televisão ele. E aí, o que veio no meu coração? Eu não vou ser pastor apenas para satisfazer o ego da minha mãe. Eu amo minha mãe, mas eu acho que o chamado é maior do que isso. Primeiro bloqueio. Quando eu tinha 18 anos, minha família mudou para Londrina. Minha mãe abre um pensionato no centro de Londrina, e num dos quartos haviam seminaristas que estavam se preparando para ser pastor, e um deles eram meus amigos, e um dia eu cheguei lá, um deles estava dizendo o seguinte: você é pastor, não precisa fazer vestibular, não ganha tão mal assim, você é pastor. E aí veio no meu coração o seguinte: Deus, eu não quero ser pastor por falta de opção. Eu tenho que entender o chamado do Senhor. Fui para o exército, servi em Brasília, voltei, meu pai comprou um quiosco para mim, um local onde a gente fazia vitamina, caldo de cana e coisa e tal. Foi onde Denira entrou na minha vida, ela foi minha secretária. E graças a Deus estamos juntos até hoje. Deus sempre tem coisas boas para a gente, não é mesmo? Mas ficamos ali 3 ou 4 meses e eu entrei na Infraero, no aeroporto de Londrina. Meu sonho era ser piloto de avião. Inclusive, antes de eu ir para o quartel, eu comecei a fazer o curso.
E depois fui para Brasília, devia ter me alistado na aeronáutica, e não alistei, fui para o exército. A inflação era muito alta naquela época, o meu dinheiro virou quase nada, mas pelo menos Deus me deu um emprego para ficar perto dos aviões. E aí, 1 ano e meio depois me casei com o Edenir, a vida ia bem, eu era presbítero de uma igreja, Deus nos usava e estava sendo bênção para o reino. E um dia Edenir falou assim: Samuel, nós precisamos nos preparar melhor. Tem uma faculdade aí que é de noite, quem sabe a gente pudesse fazer. Eu falei: você não sabe o que você está pedindo. Porque Deus veio e falou no meu coração da seguinte forma: a sua mãe já desistiu de ter o filho pastor. Já não é mais por falta de opção, porque você vai ganhar no ministério, é menos do que você ganha na Infraero. Então agora você vai fazer a minha vontade. E nos preparamos, nós dois fizemos teologia. No ano que eu estava para me formar, foi o ano que surgiu o PEDIM da Infraero, pedido de missão voluntária, a empresa me indenizou um monte para eu poder sair. E nós começamos nosso ministério lá em Uruguaiana. E aí daí Deus nos dá os nossos 2 gaúchos por conta da nossa obediência ao Senhor. Eu gosto muito do Salmo 37, que diz assim: agrada do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, não adianta você fugir. Se Deus tem um chamado para você, você tem que dizer: Senhor, o Ângelo leu o texto de Isaías aqui, e na parte que eu mais gosto ele brecou, fiquei frustrado. O profeta vai dizer assim: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa tem que ser a nossa resposta para Deus. Você sabe o que Deus quer de você? Estamos dispostos realmente a fazer a vontade de Deus? E eu queria compartilhar com vocês um texto de uma pessoa que eu gosto muito na palavra de Deus, mas que se relutou, ele não queria, de forma nenhuma, ser o líder que Deus queria que ele fosse. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler primeiramente só o versículo 10 desse texto. Êxodo 3, o versículo 10. Êxodo 3, versículo 10, diz assim: vai, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Eu gostaria que você curvasse sua cabeça mais uma vez, que você fechasse os seus olhos. Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome. Estamos aqui como família do Senhor. Obrigado por tudo que já realizamos aqui. Que o nosso louvor, que a nossa adoração possa mesmo ter chegado diante do Senhor com um aroma suave. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui, por cada família aqui representada. Obrigado porque o Senhor nos aceita na Tua presença. E agora, quando vamos meditar na Tua palavra, nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Pai, que haja compreensão, mas que acima de tudo haja disposição de pôr essa palavra em prática, para que assim fazendo, nós possamos glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, que as mentes e os corações estejam cativos ao Senhor nessa hora. Repreendemos todo o atrapalho e dizemos que o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Muito obrigado por aquilo que o Senhor vai estar fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Vá, pois, agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Uma palavra muito clara, uma palavra muito específica, mas o detalhe é que a maioria de nós apresentamos desculpas para não fazer a vontade de Deus. E o interessante, irmãos, que não somente é vontade de Deus, às vezes damos desculpa para outras pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que ela tinha marcado um dentista e ela não foi por algum motivo. E no outro dia ela teve que ligar para justificar a sua não ida. E pasmem que vocês, que ela disse assim: olha, eu tinha um horário marcado ontem e eu não fui porque eu estava com muita dor de dente. Falei: abençoado, não era por isso que devia ter ido. Ficamos dando desculpa e às vezes nem pensamos na consequência da desculpa que nós damos para as pessoas. E aí, as pessoas que não são bobas falam: mas esse cara está querendo o quê com essa conversa? Agora, como é que você consegue enganar Deus? Como é que você consegue dar uma desculpa para Deus se Ele conhece e sabe todas as coisas, a motivação do seu coração? E Moisés, ele revela isso para a gente. Ele era humano. Ele se achou incapaz. E eu queria compartilhar com vocês aqui, então, 5 desculpas que Moisés deu para Deus, para não aceitar o seu chamado. A primeira desculpa de Moisés está no versículo 11 do texto que nós lemos, 3:11. Eu não sou capaz. Moisés vai dizer.
Eu não sou capaz. Quem que sou eu? Quem sou eu, Senhor? Eu não sou capaz. Veja bem o que o Senhor está querendo que eu faça. Eu não tenho capacidade para isso. E essa pergunta nos revela que Moisés tinha um complexo de inferioridade tão grande que ele pensou que Deus havia escolhido o líder errado. Muitas pessoas recusam cumprir os papéis que Deus lhes reservou por se julgarem incapazes. Olha para outras pessoas e diz, mas fulano tem mais talento. E eu sou tão incapaz. Olha para as pessoas e diz, olha, ele é mais inteligente, ele é mais sábio, ele é mais eloquente, ele é mais forte, ele é mais carismático do que eu. Porque logo eu, Senhor. E eu queria dizer para você nesta noite que Deus não quer pessoas autoconfiantes. Deus quer pessoas dependentes. Deus quer pessoas dispostas a agradar o seu coração, a fazer a sua vontade. É exatamente o contrário daquilo que nós pensamos. Deus quer pessoas que dependam dEle, que tenham fé nele. A despeito de mim, como é que é o Deus que eu sirvo? Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Não é isso que nós ouvimos tanto? Então, se você pretende fugir, porque você acha que é ninguém, você está olhando na direção errada. Pare de olhar no espelho para ver as suas limitações e comece a olhar para um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas a realizar a partir da sua vida. A gente gosta muito do versículo que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, peraí, eu posso tudo. E é esse Deus que está me chamando, é esse Deus que garante a vitória. É esse Deus. Eu não sou capaz. Quem sou eu? E Deus responde, não importa quem você é, eu estou com você, eu serei contigo, é isso que vai ser a diferença. Eu não vou te abandonar nessa situação, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que ele diz no versículo 12. Talvez você esteja pensando assim, pastor, mas o senhor não sabe a situação que eu estou vivendo. O Senhor não sabe do meu contexto. O Senhor não sabe das minhas limitações. Irmãos, eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que capacita. Então eu queria dizer para você nessa noite que não importa a situação difícil que você está vivendo. Pastor, eu não posso. E eu lhe respondo, mas Deus pode. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sou, mas Deus é. Eu não tenho, mas Deus tem. Lembre-se, se fôssemos capazes de tudo, nós não precisaríamos de Deus. Nós precisamos dele. Você é capaz, porque tudo pode naquele que te fortalece. Amém? A segunda desculpa de Moisés foi, eu não tenho conhecimento. Está lá no versículo 13. O que eu lhe direi? Quem é você? Qual é o seu nome? Em outras palavras, Moisés está dizendo, eu não conheço o Senhor. Eu não tenho intimidade. E é exatamente isso que muitas vezes nos bloqueia. Nós não conhecemos a Deus, nós não temos intimidade com Deus. E Moisés não conhecia mesmo suficientemente bem para descrever ao povo quem era esse Deus que estava lhe enviando. Faltava-lhe conhecimento, faltava-lhe intimidade com Deus. A propósito, como é que anda o seu relacionamento com Deus? Como é que está o teu TSD? Tempo a sós com Deus. Você tem investido nisso? Tem um versículo que diz que a boca fala do que está cheio o coração. E eu preciso encher da palavra, do conhecimento, da intimidade com esse Deus. Eu não tenho conhecimento. Sabe o que Deus responde? Eu sou o que sou. Eu sempre sou presente. Eu sou aquilo que você precisa. Do que você está precisando? Eu sou. Eu sou o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É esse que me enviou a vós outros.
É esse Deus. Anda na minha presença e tenha comunhão comigo. Irmãos, nós precisamos buscar essa intimidade. Nós precisamos buscar essa comunhão. Nós precisamos conhecer esse Deus na mais íntima intimidade. Eu lembro de 2 homens, eles foram convocados a recitar o Salmo 23 perante um auditório. Vocês conhecem bem o Salmo 23, não é mesmo? E um deles era um orador famoso, um orador respeitado, especialista em dramatizações, e ele recitou o Salmo 23 de uma maneira comovente. Quando ele terminou, a plateia o aplaudiu de pé e pediu bis para ouvir novamente a sua bela voz e apreciar a sua réplica. Depois foi a vez do outro homem, que era mais idoso, e ele repetiu as mesmas palavras: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E quando ele terminou, não houve aplausos, pelo contrário, não houve sequer um som da plateia. Todos estavam quietos, em profundo estado de devoção e oração. Então o primeiro homem, o orador famoso, emocionado, levantou-se e falou: a diferença entre mim, a minha fala e a fala desse velho meu amigo, é que eu conheço o Salmo. O meu amigo conhece o pastor do Salmo. Você conhece o pastor do Salmo ou só o Salmo? Como é que é a sua intimidade com Deus? Moisés não conhecia o Senhor. Moisés não tinha muita coisa para dizer a respeito de Deus. E nós temos? Às vezes ficamos anos e anos na igreja e quando alguém precisa de uma palavra, diz: pastor, eu ainda não estou preparado. Eu ainda não sei fazer. Irmãos, abre a tua boca e te encherei. Queremos que Deus, quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, quando eu abro a minha boca, o Senhor fala através de mim. E as palavras proferidas edificam aquele que ouve. Basta me colocar na presença e na total dependência do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos entender. E a terceira desculpa de Moisés foi: o povo é duro de coração. Já viram pessoas dar essa desculpa? Pastor, o senhor não conhece meu vizinho, ele é duro. Eu já convidei 10 vezes, 15 vezes, e ele não vem. Ele é duro de coração, um coração de pedra. Só que eu acho que às vezes, irmãos, falta fé para a gente. É aquela pessoa que chamou o vizinho 50 vezes. E um dia ela se atrasou e quando ela chegou na igreja, o vizinho dela estava lá. Ela olhou e disse: não acredito que você está aqui. Mas como assim? Você não convidou, você não orou? A pessoa estava lá. Deus realiza milagre, Deus honra quando a gente faz com fé. O povo é duro de coração. Moisés vai dizer para Deus: eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. E vão dizer: o Senhor não te apareceu. E se eles não me ouvirem? Moisés se sentiu intimidado. Ele se preocupou com a reação que o povo teria com ele, para com a mensagem de libertação que ele traria. Para mim, Moisés esqueceu que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Ele esqueceu também que os planos de Deus jamais falharão. Nós servimos o Deus do impossível, o Deus que pode tanto querer quanto o realizar. Não há impossíveis para Deus. Não há, irmãos. Eu lembro de uma história de um certo missionário. Ele pregava aos detentos de um presídio. E ele viu no fundo de uma cela um homem sentado, isolado, com as vestes rasgadas e uma cara de poucos amigos. E aquele pregador já havia sido informado que aquele preso era considerado dos mais perigosos. E mesmo assim ele se aproximou perto daquele homem, ao seu lado, e simplesmente fez uma pergunta. E a pergunta é: você sabia que Jesus ama você? E bastou aquela pergunta para que lágrimas começassem a rolar pelo rosto daquele homem marcado pelo ódio, pela violência,
pelo pecado. Aquele homem inclinou a cabeça e com a voz bem embargada ele responde: não, não, Senhor. Para dizer a verdade, esse é o momento em que, pela primeira vez, alguém me disse que me amava. E aquelas palavras, irmãos e irmãs, produziram profunda mudança na vida daquele homem. Ele foi transformado, ele se converteu, ele mudou de comportamento, ele se regenerou. Hoje ele é um pai de família, hoje ele prega o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Por causa de uma pergunta. E eu fiquei pensando, quantas pessoas já não ouviram as mesmas palavras, Jesus ama você, sem que isso tivesse balançado ainda que de leve o seu coração. Deus quer nos abençoar, amém? Mas a nossa vontade importa muito. Deus quer nos abençoar para fazer de nós abençoadores. Não foi isso que ele disse para Abraão? Eu vou te abençoar para tu ser um abençoador. Ser tu uma bênção. Nós não podemos perder isso de vista. O povo é duro de coração. O que Deus responde? No capítulo 4, versículo 2 a 9, Deus vai responder para Moisés. Quando eu terminar, eles ouvirão. Quando eu terminar de quê? Deus fala assim para Moisés: o que você tem na mão? Tem um bordão. Joga no chão. Ele joga, vira uma cobra. E Moisés foge da cobra. Aí Deus fala: pega na cauda. Ele pega na cauda, volta para ser bordão de novo. Aí Deus fala assim: coloca a tua mão no peito. Ele coloca. E quando ele tira, está com lepra. Branca como lepra. Põe de novo. Ele põe, tira, volta a ficar normal. E mesmo assim, se eles não ouvirem você, vai lá no rio, pega a água e joga no chão, que ela vai se tornar sangue. Em outras palavras, eu vou fazer milagres para eles verem que eu estou com você. Que o Deus de milagre está com você. Eu vou me revelar a eles. Quando eu terminar, eles ouvirão. Os meus milagres vão te acompanhar. Eu vou me revelar através de você. Para que eles não tenham dúvida nenhuma que foi eu que te enviei. Mas mesmo assim, Moisés não desiste. A quarta desculpa de Moisés foi: eu não tenho carisma. Moisés afirma: eu não sei falar. Moisés começa a colocar sua fragilidade. Quem lhe daria ouvido se ele não falava bem? Eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Irmãos, Deus já havia prometido a sua companhia para ele. Deus já tinha colocado que ele seria bem-sucedido na sua missão. Os milagres e os sinais iam acompanhá-lo. Mas mesmo assim, Moisés continuava relutante. E Deus lhe dá agora um companheiro para falar por ele. Então tá bom, já que você é pesado de língua, está lá no versículo 4,14. Vamos, seu irmão Arão fala bem? Então ele vai ser o teu porta-voz. Ele vai falar por você. Ele é eloquente, então vamos usar o seu irmão. E quando eu fico pensando nisso, eu imagino que Moisés continua relutante. E Deus agora dá um companheiro para ele. Mas essa desculpa de Moisés não era um sinal de humildade ou de reconhecimento da própria incapacidade. Era, na verdade, um ato de incredulidade na capacidade da providência divina. Você já titubeou em fazer alguma coisa alguma vez? Mas Deus, isso é loucura. Será que isso vai dar certo? Vai e faz. Ousa fazer. Há caminhos que ao homem parece bom, mas dá em morte. Mas os caminhos de Deus, por mais doidos que sejam, é Deus agindo. É Deus fazendo. É a obra de Deus. Para não ficar dúvida nenhuma de que foi realmente Deus quem fez. Eu não tenho carisma. Deus responde lá no versículo 11 e 12 do capítulo 14. Adivinha quem fez a sua boca? Quem que fez o mudo? Quem que fez o surdo? Quem fez aquele que vê? Quem fez o cego? Não sou eu? O Senhor? Eu estou no controle. Eu sou soberano. Foi eu quem fez. Isso não é problema. Basta você se dispor e as coisas vão acontecer em nome de Jesus.
E Moisés ainda tem a conta desculpa. Ele vai dizer, mas eu não quero ir. Moisés afirma, manda outro no meu lugar, está no versículo 13. Envia aquele que há de enviar, menos a mim. Eu não quero ir. Manda outro. Apesar de que tudo que Deus lhe havia prometido, Moisés continuava com desculpas esfarrapadas. Pois no fundo ele não queria ir. E aqui, irmãos, trata-se de uma luta entre a vontade de Deus e a vontade de Moisés. E muitos de nós gostamos de pensar que servimos a Deus, até repetimos a oração do Pai Nosso, mas nós não submetemos à vontade de Deus. Venha no teu reino, seja feito a tua vontade. Mas muitas vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade. A gente acha que muda Deus. Irmãos, é Deus que muda a gente. Agora eu tenho que permitir que Deus faça essas mudanças. A minha oração, antes do ministério, é, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Deus, então, se prepara, porque as coisas vão começar a acontecer. E não necessariamente do jeito que você quer, mas do meu jeito. O Arno conhece a nossa história, ele sabe das nossas lutas. Como eu disse para vocês, eu tenho 31 anos de casado. O Gabriel tem 14 e o Rafa tem 8, mas são filhos do coração, do tempo de Deus, do jeito de Deus, conforme Deus queria. E quando a gente olha para a história, tinha que ser assim. Do nosso jeito não ia dar certo. Seja feita a tua vontade. O Senhor tem o melhor. O Senhor conhece todas as coisas. E o Senhor sabe no que vai dar em bom termo, no que nos vai separar do Senhor e da tua glória. Moisés não queria ir. Moisés não conseguiu mudar os planos de Deus. Deus não desistiu de Moisés. E nós conhecemos a história, não é mesmo? Depois de todas as desculpas, Moisés acaba aceitando a vontade de Deus e faz o que ele lhe pediu. Então, irmãos e irmãs, se você tem um chamado, eu creio que tem, não adianta pegar atalho, não adianta sair nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o Senhor, foque nele, discirna o que ele tem para você e comece a fazer a vontade do Senhor. Agrada do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Obedeça ao Senhor. Se deleite na intimidade, na comunhão do Senhor. Dependa do Senhor e comece a se deixar ser trabalhado por Ele. E seja uma bênção aonde Ele te colocou, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça. Que você estivesse pensando na sua vida, nesse Deus que você quer servir. Eu penso que Deus quer realizar a vontade dEle nas nossas vidas. Que nós possamos obedecer à voz do Senhor. Que não venhamos a criar desculpa para escaparmos da responsabilidade. Que paremos de dar desculpa para Deus, pois Ele sabe o que nós podemos realizar. E se estivermos dentro da vontade de Deus, vai ser bênção. Eu queria dizer para você nessa noite que Ele não aceitou as desculpas de Moisés. O que faz pensar você que Ele vai aceitar as suas? Pare de inventar desculpa. Olhe para Deus. Qual desculpa você tem dado até agora para Deus? Qual que vai ser a desculpa para amanhã? Comece a ouvir, a discernir e a obedecer a esse Deus. Se obedeceres ao Senhor, comereis o melhor dessa terra, diz a palavra de Deus. Gostaria que você ouvisse esse cântico. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.
Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Eu queria orar com você, mesmo sentado. Fale com o Senhor agora. Pai, obrigado porque o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor chama, o Senhor capacita. Pai, que nós possamos discernir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito esteja ministrando a cada vida e cada coração daquilo que o Senhor quer de cada um, Pai. Que os Seus planos não sejam frustrados, mas que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra e se realize para a glória do Teu nome, Pai. O Senhor conhece a nossa limitação, o Senhor sabe das nossas dificuldades, mas o Senhor é um Deus provedor, um Deus que capacita, um Deus que vai à frente, um Deus que realiza, o Deus do milagre, o Deus que pode todas as coisas. E nós confiamos no Senhor, e sabemos que o Senhor nos ama, e sabemos que o Senhor tem o melhor, e sabemos que o Senhor quer nos usar, mas acima de tudo trabalha nas nossas vidas, Pai. Que aqui tenham vidas santificadas no Teu altar, consagradas para realizar a boa obra que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor se revela a nós, obrigado que o Senhor tem um projeto tremendo para a vida de cada um de nós, que nós possamos nos dispor a fazer a Tua vontade, a agradar o Teu coração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor é fiel, obrigado porque o Senhor apenas começou a boa obra, e o Senhor vai completá-la, em nome de Jesus. Amém.